Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? É verdade, Mirtz. Prazer estar aqui. E sempre vale a pena, sempre muito bom estar aqui. É uma oportunidade única de conversarmos sobre coisas tão maravilhosas, tão importantes para nós e creio que importantes para você nesse momento. Hoje a gente vai falar de uma coisa mais específica, mas muito interessante, sobre mulheres edificando a igreja. Edificando a igreja em todos os sentidos. A igreja como corpo de Cristo, como ajuntamento de pessoas, né? Sim. E quando a gente começa a falar de mulheres fazendo alguma coisa, eu sempre gosto de lembrar, por mais que você já tenha ouvido e tudo mais, porque nós fomos criadas para ajudar. Auxiliadoras. Né? Auxiliadoras, sabe? Sim. Então, qualquer reflexão que a gente vai colocar mulher no meio, é muito raro a gente não lembrar do nosso papel, da nossa função, né? Nós fomos criadas por Deus para isso, para ajudar, para edificar e fazer isso de maneira confiável, Sim, sábia, sábia, né? Fomos criados com poder e habilidade para isso, né? Sim. Ninguém duvida hoje do que uma mulher é capaz de fazer, né, Conceição? De uma visão de uma mulher, sabe? Muito ampla, muito aberta. Sabe? Hoje até não exagero, porque hoje a respeito das mulheres diz que elas podem tudo. Eu tenho algumas dúvidas, mas essa é a fala, nós sabemos que nem tudo, né? É a fala masculina, né? E as mulheres hoje estão empoderadas, como você gosta dessa palavra? Eu gosto porque é uma palavra para mim que eu acho que veio de Deus. Deus nos empoderou assim no Éden, né? Para ajudar, para fazer as coisas com competência, né? Mas a gente sabe que entre o plano ideal de Deus, que era... eu dei essa tarefa para o homem, agora eu estou dando uma mulher para ele, para ajudá-lo, e juntos eles vão fazer essa tarefa, juntos, lado a lado, né? com tudo mais, né? Sim. Não, a gente sabe que houve a queda, porque ele deu liberdade para os dois, né? Sim. Liberdade de escolha, então a gente não quer se demorar muito nessa pauta, né? Mas o que aconteceu, a consequência pior da queda, a gente chama sempre isso de queda. Sim. Porque foi uma queda, né? Sim. A consequência pior da queda foi realmente essa mudança de conceito a respeito da mulher. O próprio tratamento do homem para com a mulher, né? Porque o inimigo estava no meio, né? A serpente estava no meio, né? Então, a mulher, por exemplo, ela que foi criada como ajudadora, ela praticamente foi impedida de ajudar pelo próprio homem. Sim. Foi uma lista de mulher não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Durante séculos, durante anos, ela não podia se mover fora da estrutura do lar dela. Ela servia para ter filhos e educar filhos. Por causa da Eva, né? Da situação da Eva, então as gerações vindouras, realmente a mulher foi muito subjugada. Muito. Aí, então, ela não fazia... Então, a história bíblica no Novo Testamento vai levantar mulheres saindo desse quadrado, né? Mas foram poucas. Débora, que foi uma juíza, Raabe, Esther, enfim, né? Então, mas mesmo naquela época, Deus sempre mandava um recado. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer alguma coisa. Tem a nossa parte. Tem uma parte. Isaías, que está no Velho Testamento, tem um texto muito legal. Isaías 32, 9 diz assim: Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos à minha palavra. Sim. Era um chamado para sair da zona de conforto, né, Conceição? O fato de ser mulher, às vezes a gente até se acomoda. Sabe? Né? Então, por exemplo, naquele tempo, o povo de Deus estava sofrendo, estava vendo uma guerra. Mas como eram os homens que iam para a guerra, a mulher estava assim... Acomodada, estava em casa. Se ele voltou, vai ser ótimo. Se ele não voltou, dar-se a outro jeito, né? Mas aí...
era um tempo de provação para Israel, e as mulheres foram chamadas para tomar uma posição. Levante-se, vocês vão ajudar de alguma maneira, vai precisar de vocês nessa batalha, né? Sim. Elas foram chamadas porque mulheres não podem ficar de fora. Mulher não pode ficar de fora de nada. Nós somos envolvidas desde o Éden, por isso que a gente começou essa conversa. Eu quero falar de edificar a igreja, a casa de Deus, mas a gente tem que a mulher está incluída. Tem que entender isso. Sim. Né? Uhum. E então eu vou ler o texto bíblico para justificar o nosso título aqui, A Mulher Edificando a Casa de Deus. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Segundo a crença de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. E que se alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. E a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Bom, vale para todo mundo, mas eu vou apoiar ele depois na nossa conversa. Para a mulher. Na mulher, né? Sim, é um chamado geral, né? É um chamado geral. Então, no Novo Testamento, realmente, a gente tem um chamado geral. Quer dizer, não existe histórico bíblico de mulher liderando na Bíblia no Novo Testamento. Não tem. As mulheres, era a sogra do Pedro, era, a não ser Débora, como a gente citou. Sempre tinha uma ou outra, mas não era o comum, não por conta das coisas de Deus, por conta da imposição do próprio homem, como a gente disse, que impedia a mulher de fazer muitas coisas. Mas a gente pode fazer uma análise, Mirtz, aqui. Por exemplo, Jesus não podia chamar uma mulher para estar no meio dos discípulos? Se ele quisesse, ele podia ter chamado para estar como liderança, né? Como encabeçamento. Então, ali, quando ele fala que é para todos nós, é um chamado geral para a igreja. Eu sou igreja. Não é só o homem que é igreja. E o nosso foco agora, então, vai ser essa igreja. O que uma mulher pode fazer ajudar, nessa igreja? Sim. Porque foi o título que a gente deu. Ela construindo, ajudando a construir essa igreja, já que ela é uma força. E sabe, queridos, a melhor maneira de se destruir um exército, uma força, é dividi-lo, né? Se nós dividirmos um exército, fizer uma cisão entre eles, né? Sim. E nós temos também uma história linda de Áquila e Priscila, né? Que é lindo da gente ver como eles ensinavam, né? Eles moravam junto com o apóstolo Paulo. Então, é uma história, o contexto geral dá essa liberdade, nós como auxiliadoras na igreja, edificarmos a igreja junto com eles, né? E o que eu acho, o nosso foco maior, o nosso interesse aqui agora de falar, é porque quando se pensa em igreja, a gente já conversou isso em outras vezes, nós estamos falando em servir o povo de Deus, tá? É servir o povo que se reúne até num templo, e esse serviço envolve até o próprio templo, né? Porque alguém precisa, inclusive, se existe um templo, um lugar onde se reúne, alguém precisa cuidar desse templo. E aí a gente não vai dizer mulher pode cuidar, homem não pode cuidar. Não é isso. É para todos, né? Para todos, mas o que eu estou falando às vezes a respeito de mulheres em relação à igreja, nós conversamos aqui, porque todo mundo, homem, mulher, até criança, quer fazer alguma coisa no reino, não tem essa vontade. Quer servir. Todo mundo quer servir. E Paulo, quando disse, ele disse assim, olha, tem um serviço sim. Agora tem um critério, porque esse serviço que você faz vai ser testado. Porque você pode construir com ouro, com prata, palha, com feno, né? Você está fazendo para Deus ou está fazendo para você? Aí a gente tem que olhar. Porque com a mulher acontece umas coisas diferentes, talvez, que aconteça para o homem, em relação a servir. A gente vê com mulheres que a gente anda. Algumas realmente falam, eu quero servir ao Senhor,
e pegam um lado totalmente oposto. Vão para dentro de uma igreja e querem fazer tudo, né? Então você pode contar com ela. Ah, a Tereza, assim, nossa, a Tereza ajuda na cozinha, a Tereza ajuda a limpar, tá? A Tereza prepara, dá discipulado, tá. E a casa dela, né? Totalmente fica abandonada. Lá para trás. Outras, quando você chama para alguma coisa, Tereza, você pode vir... Não posso, tenho que cuidar da minha casa. Não posso, porque eu tenho que cuidar da minha casa. Não tem isso também, né? E tem essas que falam assim, não, mas o serviço da igreja não é para mulher, é só para os homens. Quer dizer, eu vou me abster. Eu sou esposa do pastor, mas eu não preciso fazer nada. É esse trabalho. Esse é uma coisa também que eu gosto de falar muito. Quando você tem um marido atuante na igreja, como mulher, você se sente no direito de se omitir. E não é verdade. Sabe? Eu até fiquei muito feliz essa semana que vi a esposa do nosso pastor pregando em uma igreja fora do país, né? Eu falei, isso é ministério. É lindo ver isso, porque é algo que faz parte do ministério do pastor, de onde nós nos reunimos, a esposa ser atuante. Quer dizer, não dá aquela lembrança do Adão e da Eva cuidar do jardim? Quer dizer... Ele criou Adão para cuidar do jardim, criou o homem para cuidar da igreja, mas a esposa, a Eva, estava ali para cuidar do jardim. A esposa está ali para realmente ser participante da obra. E essa nossa conversa é, já que você tem que participar, você é chamada, como, né? Porque, inclusive, no texto que eu te li, Paulo diz assim, todos edificam, mas veja como cada um edifica, né? Sim. Como é que você vai ver? Porque, gente, é uma obra corporativa. A gente sabe que é uma obra corporativa, mas é individual também. Sim. Eu entro nela com a minha individualidade, né? Com a minha, né? Sim. Então, é um critério que você tem que pensar que, às vezes, não é instantâneo, né? Você pode se recusar totalmente, às vezes, como quando teu marido está envolvido. Ele faz, eu não preciso fazer. Sim. Ou então você, ele faz, eu posso fazer o que eu quiser. Pouco, o que eu quiser, ou um pouco, Sim. né? Mas o importante é a gente perceber aquilo que Deus reservou para nós, você buscar isso, né? Eu, no começo, estou falando isso porque no começo eu me encaixava assim, eu digo, eu sou ajudadora do meu marido. Meu marido vai fazer, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo a fazer. Não via todo, não via a igreja. Não, eu até via. Sim. Mas assim, a minha parte individual era ficar... Se ele ficasse na frente, eu ficava absolutamente atrás. Não pode. Sabe, né? Porque pode ser até, eu estou falando que essa é uma possibilidade, se aconteceu comigo, pode acontecer com de outra pessoa. De qualquer um, né? Ou aquelas que, ao contrário, sabe? Vai na frente. Também vai na frente, né? Nós estamos chamando atenção para esse um cuidado, né? De Deus, um equilíbrio. Construir realmente segundo o ouro. O ouro que não vai se perder é construir segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Será que o que nós estamos fazendo é ouro? Se for ouro, vai permanecer. Se não for ouro, é palha, vai ser queimado. Não, inclusive porque Paulo vai dizer assim, ele vai dizer assim, o fundamento para todos é o mesmo. É Cristo. Você fala, o como pode mudar, mas tem que ser em Cristo. Em Cristo, né? Sim. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho, a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta, né? E a gente está conversando sobre a mulher edificando a casa de Deus, edificando a igreja, e alguns fundamentos, tudo, porque existe nessa vontade ou não de ajudar algumas falhas, alguns enganos, né? Sim. Então, a gente já conversou que a gente tem que ver como cada um, porque é individual isso, como cada um edifica. O fundamento é o mesmo que o trabalho seja diferente. Sim, ministérios, né? Diferentes. Ministérios diferentes, sim, né? E isso vai ser uma experiência que precisa ser vivenciada. Talvez ninguém descubra no primeiro momento, né? É muito gostoso quando a gente vê, principalmente as mulheres, porque nós sempre trabalhamos com mulheres, quando elas chegam e dizem, eu quero servir.
Sim. Aí vem aquele processo. Aonde? Vem o processo de descoberta, né? Sim. Vem o processo de descoberta. Porque, de repente, você se sente... eu sou capaz de fazer disso. Vai tentar e não é, né? Sim. Outras vezes você se sente incapaz, mas percebe que dá, né? Que pode, né? Sim. E essa vontade de servir é genuíno, Mirtz, porque não tem como você dizer que ama os irmãos, ama a igreja e não estar em algum serviço, né? Sim. Então, agora, a ordenança bíblica para edificação sempre é edificar com sabedoria. Sim. Né? Edificar vale para relacionamento, vale tudo. E Paulo aqui diz assim, que o material para edificar, para se fazer, está à disposição de todos. Sim. Então, independente do que você tenha sentido que vai fazer, o material está à tua disposição, você vai escolher. Sim. Se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, se é madeira, tá? Se é feno, né? Tem responsabilidade, né? Porque você já está edificando. Agora, edificando com o quê? Sim. Né? Porque um dia a palavra de Deus diz que isso vai ser... passado pelo fogo. Passado pelo fogo, vai ser provado. Né? E sabe, queridos, tem coisas, quando você vem para Jesus, que você acha muito atrativo. Eu quero servir isso. Tem coisas que delegam. Hoje não, né? Mas antes, por exemplo, cuidar de criança era uma tarefa que era só para a mulher, né? Sim. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje a gente sabe que à frente do Ministério de Mulheres estão jovens, pastores, homens, enfim, tanta coisa assim, né? Então, a gente está conversando isso para você perceber que hoje, a igreja que você pertence hoje, ela é muito ampla. Sim. E ela pode te oferecer tantas coisas, né, Conceição? Muitas oportunidades. E esse passar pelo fogo, Mirtz, a gente pode tomar no nosso trabalho diário, é a resiliência. Porque quando você faz para o Senhor, quando você edifica com ouro, com pedras preciosas, com prata, você não desiste do teu ministério. Normalmente, quando você se levanta com ouro, com prata e com pedras preciosas, você é muito atacado. E aí é o passar pelo fogo. E muitas desistem do seu ministério porque estão sendo atacadas. Então, se você tem um ministério na igreja, para a edificação da igreja, não desista. Se você está edificando assim, continue. Passa pelo fogo, é provado, e se for de Cristo, e se for ouro, prata e pedra preciosa, vai permanecer. Se for feno, o primeiro é fogo de palha. Você começa a servir num serviço, começa a servir no outro, de repente alguém fala alguma coisa, não vou servir mais, sabe? Acontece muito isso na igreja. Acontece, e a gente vai te dar outras possibilidades, porque nós estamos falando em material. Sim. Esse material primeiro começa, tá? Na decisão que você toma, na tua escolha com o material que você vai fazer, primeiro em relação à tua família. Se a tua família está suficientemente bem cuidada né? para que você possa fazer isso. Isso é capacitação para, a Bíblia diz, para diácono, bispo e para, enfim, para liderança e tudo mais. Depois a igreja, como corpo de Cristo, ela se reúne em algum local. Existem templos, existem debaixo de uma denominação, e às vezes mulheres chegam até nós dizendo, eu não me encaixei em nada. E pode acontecer. Quando eu digo que você está ajudando na construção do reino, pode acontecer que a igreja, a denominação que você frequenta, não tenha o melhor daquilo que Deus pôs na mão, mas você vive no reino. Sim. Você vive no reino. Não existe o que a gente chama de ministério fora dos portões. Fora, sim. Né? Na verdade, você é igreja. Você é igreja onde você está. Onde você estiver, e você bem está no isso. serviço, na tua casa você está no serviço, no trabalho você está no serviço da igreja. Você é corpo de Cristo onde você está. E ali você pode servir onde você Deus está te edificando colocar. no reino. Tem que identificar onde que o Senhor está te chamando para um ministério. Sim. Às vezes é na tua própria família. Né? Sim, sabe, as pessoas às vezes acham pouco, né? Que estão fazendo muito pouco porque estão investindo. Mas a palavra de Deus diz que adianta você ganhar o mundo se você perder o primeiro a tua ministério casa. É com a sua família. Com a esse sua é casa, o primeiro, a sim. gente tem, tá? Sim. Agora, a mulher sempre pergunta, já que o material é igual, eu posso fazer bem tudo isso, porque você tem que fazer bem na sua casa, Sim. né? Fazer bem na igreja, porque não é assim, gente, me dá alguma coisinha para fazer, não, né? Não é assim. A obra de Deus não se faz como bico, né? Sim.
ou como, né? Compromisso, né, Mirtz? Nós estamos nesse ministério há quantos anos, Pois né? é. E assim, e quando você tem um chamado, você tem responsabilidade. A edificação da igreja são pedras preciosas, o ouro, a prata e a pedra é uma construção universal. Então, aqui eu sou igreja, lá na China outra igreja está edificando. Nós, como mulheres, temos essa participação. Então, quer dizer, eu gosto de servir na igreja local de alguma forma, mas você peça para o Senhor aí te orientar onde você pode servir com esse material, né? A conversa é justamente essa, sabe? Porque eu até decidi pautar isso por conta de perguntas que fazem, né? que fazem, que vêm até a gente, aonde, sim, né? Como, e a necessidade que chega e como também a gente pode errar até a distribuir esse serviço. Sim, né? nós lidamos muito. Eu me lembro que o pastor Pascoal, quando estava conosco, ele dizia, quando você for ministrar na vida de alguém, venha para a PIB, mas não abandone tua casa. Quer dizer, não se envolva tanto com o ministério ao ponto de abandonar o teu lar, que é o que você citou ali. Sim. Abandonar os teus filhos. Então, isso é um todo, né? E também alguma coisa assim... eu não sei qual é a urgência de serviço, né, que cada uma tem. Uma das coisas que realmente estraga na vida de uma mulher em edificar a igreja é a urgência. Eu quero, né? E ela entra sem preparo, talvez. E atrapalha, né? Muitas vezes. Ela acaba se sentindo infeliz no que está fazendo. Sim. E tudo mais, porque existe um tempo de preparo. Eu me lembro quando, num aconselhamento, a pessoa pediu o aconselhamento para isso. Eu quero descobrir onde eu posso servir. Sim. E na nossa primeira conversa e tudo mais, o que deixa passar do jeito que você está, você não pode servir. Sim. Em lugar nenhum, essa que é a verdade. É como se fosse, muitas vezes é uma válvula de escape, né? Sim. A pessoa está com tanto problema que acha que o serviço vai resolver o problema. Buscar o serviço é outra coisa que nós estamos falando de material. Ouro, prata, ouro e tudo mais. Sim. Como é que você vai trabalhar na igreja para compensar uma coisa que você não tem, não resolveu, não está precisando, e afirma com todas as coisas assim, tenho certeza que quando eu começar a trabalhar aqui na igreja, isso tudo vai estar resolvido, eu vou ficar bem, porque às vezes ela está tratando de coisas que são, vamos pegar qualquer coisa, não era esse caso, vamos pegar de uma depressão, eu vou ficar curada da depressão trabalhando para outro, não é assim, trabalhar numa igreja é trabalhar para o outro. Né? Você tem que dar o melhor para o outro. E o Senhor, normalmente, Ele dá dons. Sabe, Mirtz? Quando você conhece Jesus, Ele usa o que Ele já permitiu você aprender, pelo filtro do Espírito Santo passa, esse material se torna ouro, pedra preciosa e prata para o reino, e ele vai usar das habilidades que ele te deu. Por exemplo, você é um dentista, você tem uma profissão, você deseja servir, às vezes Deus te usa dentro dessa área, servindo no reino. Mas Deus é que determina isso. Então, é importante você ter sabedoria para discernir como... E o material com que você está servindo. Sabe por quê? Porque aí edifica ou destrói. Sabe porque outra coisa é assim, eu não tenho dom nenhum. Não é verdade, porque se está escrito assim, Deus deu dons aos homens. Sim, para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Se você pode não saber ainda, não ter discernido qual é o seu. Sim. E às vezes tem que começar. Às vezes é improvável, eu sempre já contei essa história, eu digo, para mim, né, para nós, porque nós estamos fazendo, você há menos tempo, nós fazemos rádio até hoje. Agora, será que um dia a gente acordou e disse, olha, nasci para fazer rádio? Não é assim, como é que você percebe o dom? Porque eu acho que para você ficar mais de 20 anos no rádio, um dom você tem, né? Sim. Então, mas como é que você descobre? Até que apareça a primeira vez, né? Era uma coisa inimaginável para mim. Eu fazia muitas coisas na igreja e no começo, às vezes, acontece isso. Eu dava aulinha para a escolinha dominical, alguém precisava de discipulado, ia fazer um discipulado, não havia... E outra coisa, para trabalhar, você não precisa ter título.
né? Não. Você esperar ser designada, não, tem serviço. Exatamente, Deus te dá o dom, você exercita o dom. Você vê hoje, deve estar fazendo o quê? Uns 16 anos que nós estamos no rádio, sim. Com o rádio, você mais, né? Mas eu uns 16 anos. Eu mais de 20. O que isso daí faz com a gente? O exercício do dom. Deus dá um dom, você treme. Você não tem capacidade, porque Deus te capacita, porque o ouro, a prata e a pedra preciosa vem direto de Deus, do manancial de Deus. Então você vai lá e começa a exercitar esse dom, e esse dom vai se transformando em ministério em prol da igreja. Sim. Porque é feito em Deus. É diferente. Eu creio que se não fosse um propósito de Deus e uma edificação no ouro, na prata e na pedra, não teria sobrevivido a tantas tempestades. Não acontece, isso que eu digo. Então é o exercício do dom que gera o ministério. Né? E ao fazer, você percebe o dom. Sim. Sabe? É fazendo, né? É pondo o pé na água, né? É pondo o pé na água, é bem assim mesmo, né? De repente você vai, né? No nosso caso, a gente já contou até aqui como começou o nosso, mas é assim, alguém te chama para você participar de qualquer coisa, alguém te chama para você compartilhar o devocional que você fez de manhã na sua casa, como todo dia. Porque não tenha medo, compartilhe, né? Vai compartilhar, vai que alguém te ouvindo, sabe, diz, olha, quero que você compartilhe aqui, você compartilha lá, e o ano que vem você se torna uma pregadora. Vai exercitando o dom. Porque você está exercitando o dom. Em prol da igreja. Ou do jeito que você prepara uma coisa muito linda, porque isso aconteceu com uma amiga minha. Sim. Eu preparei porque eu quero falar isso na célula hoje, eu preparei porque eu sou formada em letras, eu entendo de preparou e tudo. E quando nós nos reunimos, éramos só mulheres, era um grupo de intimidade. Ela disse, eu quero confessar uma coisa para vocês. Quero confessar o meu orgulho, quero confessar a minha pretensão. Eu passei a semana inteira, achei que eu fiz o máximo e não é isso. Eu vou falar, mas eu tenho certeza que o meu dom não é esse. E de fato não era, sabe? Sim. Mas tem que experimentar. Tem que colocar o pé na água. Mas nós vamos ser colocados à prova, né? Sim. Então, queridas, é uma conversa simples, mas... te levar assim, você tem feito alguma coisa pela sua igreja? E como você tem feito, edificado? Né? Como? De que maneira? O que é que você tem usado? Sim. São conversas que sempre podem ajudar, não é, Conceição? Até para nós, para revermos os nossos conceitos sobre o nosso ministério, é muito bom. Isso. A gente termina aqui essa conversa, mas convida você a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.